A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Olá, paz do Senhor Jesus, gente querida, que coisa, estamos aqui, hein? Pra glória de Deus, estamos aqui atrasadérrimos, e o negócio tá lento aqui, atrasadíssimos, né? Estamos aqui, conseguimos entrar pra glória de Deus. Internet é assim, né? Internet é um negócio complicado quando resolve cair. Mas o Jean Peterson entrou atrasado, mas entrou porque a obra do Senhor não pode parar, né? Deus é maravilhoso, Deus é fiel e estamos aqui fazendo a obra dele. Jean Peterson vai chegando com você aqui na Rádio Maior Amor, no programa Por Dentro da Bíblia. É o programa que está com você todo sábado a partir do meio-dia, com reprise aos domingos às 13 horas e no seu tocador de podcast preferido. Depois você ouve quando você quiser. Você sabia que você pode levar o Por Dentro da Bíblia para qualquer lugar? Pode sim, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Você pode levar o Por Dentro da Bíblia para onde você quiser. No Google Podcast, Apple Podcast, no Deezer, Spotify, Amazon Music, também no site maioramor.com.br/Por Dentro da Bíblia. A gente vai colocando lá os episódios que vão ao ar. Eles viram podcast. Te dá uma ajeitadinha no áudio, uma editada no áudio, e aí a coisa vai acontecendo, né? Aí as coisas vão acontecendo porque Deus é bom e fiel. Deus cuida de nós, né? A obra dele, com toda a luta aí que acontece mesmo, né? E Deus é bom, né? Espero que a internet não caia em nome de Jesus, que não dê queda, que não dê problema. Que a gente possa estudar a palavra do Senhor, né? Em nome de Jesus, porque Deus é bom. Já falei do podcast, meu Deus, é luta, né? Já falei do podcast, do programa. Ah, sim, lembrando que você pode participar deste programa pelo WhatsApp da Rádio Maior Amor, que é o 44 997 54 0049. E você pode participar pelo e-mail por dentro da Bíblia @maioramor.com.br. Tem o facebook.com/programa por dentro da Bíblia, né? Isso aí, maravilha, Deus é bom e estamos por cá. Quero mandar uns abraços, né? O computador tá um pouquinho lento, mas vamos indo aí, né? Que Deus é bom e Deus é fiel. Quero mandar uns abraços para os meus ouvintes queridos, né, que sempre estão na escuta. Um abraço, pastor Leandro Kawasaki, que é aqui de Tangará da Serra, né? Deus é bom, né? Deus te abençoe, meu irmão, bem como a sua esposa, os filhos, toda a igreja, Casa de Oração Filadélfia, de Tangará da Serra, de Nova Olímpia, de Sorocaba, do Brasil todo, em nome de Jesus, né? Coisa boa. Você quer ver outra pessoa que tá me escutando lá no Sergipe? É o Jailton, Pastor Jailton. Respeita, rapaz. Pastor Jailton, este homem, né, abençoado que tá me ouvindo lá em Areia Branca, no Estadão do Sergipe. Eita, coisa boa. Ele tá lá, o Júlio, o Eduardo, o Dudu, né, o Ildefonso. Esse povo querido, né, está me ouvindo. Eles estão em campanha de oração. Igreja Batista Peniel, lá em Areia Branca, no Sergipe, pertinho de Aracaju, né? Pra quem não sabe, vai lá fazer uma visita quando estiver por lá. Eles estão orando pela igreja, por Jerusalém, pela família e pela nação brasileira. 40 dias, né, de oração. Esse povo é uma bênção. Deus abençoe o Edivaldo Tio Dil, em Vitória da Conquista, Bahia. Eita, esse é animado, esse irmão, eu vou falar pra você, o homem é animado. Homem de Deus, né? Pastor Francisco Mesquita ali em Manaus, que não perde um por dentro da Bíblia, sempre tá dizendo que tá ouvindo, às vezes participa, quer dizer, sempre participa e quando não dá, ele fala, eu ouvi de alguma forma, eu ouvi. Deus abençoe, né? Também um abraço para, deixa eu ver minha lista aqui, a Irani de Fortaleza,
o Acedir de Presidente Prudente, estado de São Paulo, né? Glória a Deus por isso, Deus é maravilhoso e estamos aí, né? Estamos aí, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, não é? Um abraço, meu irmão Amarildo Agnelli, Deus abençoe, não é? Deus abençoe a vida de cada um dos nossos ouvintes. Sabe quem estava ouvindo hoje também? Eu não posso esquecer, né? O vice-prefeito de Autônia, Paraná, né? O Claudemir Caetano. Que bênção! Estava ouvindo a gente. Que maravilha! Eita, Paraná, terra abençoada, né? Eu sou paranaense, para quem não sabe. Tô em Tangará, mas eu sou cascavelense do Estadão do Paraná. Que saudade do Paraná, né? O senhor permita uma hora estarmos lá. Em nome de Jesus, né? Tomara que seja logo. E deixa eu ver quem mais, gente. Eu acho que eu já mandei muito abraço, né? Vamos lá. Vamos pro estudo bíblico de hoje. Que o tema é o seguinte: podemos nos arrepender pelos pecados dos nossos antepassados? Você vai dizer assim, claro que não, irmão Jean. Salvação individual. Pois é, mas tem um grupo aí, algumas denominações evangélicas que dizem isso, que pedem perdão pelos pecados cometidos, pela escravidão, né? Eles dizem que a gente tem que pedir perdão pelos pecados cometidos pelos nossos antepassados, que nós estamos pagando por causa disso. Então, temos que pedir perdão pelos erros dos nossos antepassados. Você já viu um papo desse? Então, eu já vi esse papo, hein? Então, eles falam isso por aí e isso está ligado à maldição hereditária, sabia? Você já parou para pensar nisso? Eu gravei um episódio, foi o 27, o que a Bíblia diz sobre maldição hereditária. Foi muito top esse episódio. Eu na época não era nem ao vivo o programa e tá lá no Spotify, lá no Apple, no Google, no Deezer. Ouve lá, tá lá o 27. Né, o que a Bíblia diz sobre maldição hereditária. Então isso aqui vai ser tipo uma continuação, que eu não vou repetir tudo que tá lá, mas é muito parecido, porque assim, o que dizem os defensores da maldição hereditária? Olha, talvez você tá passando essa dificuldade aí porque o seu pai fez alguma coisa, às vezes tem na sua família um espírito familiar, alguma coisa, então tem que libertar, né? Você já está em Cristo, mas precisa libertar. E eles dizem, aquele versículo de Deuteronômio, né? Que até a terceira e quarta geração o mal acompanharia, né? Mas, e a outro lado, né? Deus abençoaria até 1000 gerações daqueles que crescem, né? Que seguissem a lei do Senhor, a palavra de Deus. Não é assunto para o programa de hoje, mas vem daí. E nós vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto, para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus, nós vamos tentar explanar um pouquinho mais. Né? Podemos nos arrepender pelos pecados dos nossos antepassados? Tem alguns versículos bíblicos que dão mesmo a entender isso. Nós vamos entender como funciona tudo isso aí. Você quer ver? Eu separei alguns aqui que dão a entender essa questão, né? Salmos capítulo 79, versos 8 e 9, diz assim: não te lembres das nossas iniquidades passadas. Venha ao nosso encontro depressa as tuas misericórdias, pois já estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Em Daniel capítulo 9 diz assim, vou ler alguns versículos. No 4, vamos ler o 4, do 4 em diante. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda as alianças, a aliança e a misericórdia, para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos e os profetas que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também ao povo da terra. No versículo 11 fala assim: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz.
Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, vamos ver aqui, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Portanto, debaixo do céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Aí tá chegando a parte interessante aqui, ó. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras e que fez, pois não obedecemos a tua voz. Olha o que fala no 16, o último versículo. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém, o teu povo, um opróbrio para os que estão ao redor de nós. Aí eles usam essa passagem aqui, mas tem outra, eu vou ler e vou explicar, tá bom? Vou ler menos agora, prometo. Neemias capítulo 9, versos 1 ao 3. E no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejuns e com sacos, e traziam terra sobre si. Lamentação, né? Estavam muito tristes. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé e fizeram confissão dos pecados, pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor seu Deus na quarta parte do dia. E na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Vou ler só até aqui. No caso de Daniel, tem alguns versículos que dão a entender que realmente ele estava pedindo perdão mesmo pelos pecados dos antepassados. Você precisa entender uma coisa, para começar a entender esse contexto. O Senhor, na lei, na dispensação da lei, a quinta dispensação, assim creio, né? Sou dispensacionalista e não importa se você não seja, mas eu creio que nessa dispensação, na época da lei, o Senhor julgava Israel como nação, né? Como nação. E era assim, ou você obedecia e era abençoado, ou você transgredia a lei e era amaldiçoado. Era assim que acontecia. E aí, uma coisa interessante, os pecados, eles falam muito aqui, os pecados de nossos pais, as iniquidades de nossos pais. Eles tinham uma consciência, uma cultura, né, naquela época, que isso tinha consequência. Ó, nós estamos passando por isso por causa das iniquidades dos nossos pais, dos pecados que eles cometeram, não é? Só que uma coisa precisa ficar bem clara nessas passagens que eu li, e nós vamos ler outras mais adiante, que o pecado, ele é individual, né? O pecado você comete, eu cometo por acidente, e o crente peca por acidente. E a consequência dele, ela vem. Nós sabemos disso. Por exemplo, vamos falar aqui. Se o pai era alcoólatra, se o pai era adúltero, né? A consequência disso vai vir, né? Se o pai era um alcoólatra, batia em todo mundo, aí você vê uma família desestruturada, os filhos com problema de identidade, né? Isso não é maldição hereditária e não é por causa do pecado diretamente, mas é a consequência desse pecado. Então, Israel estava pagando, inclusive no cativeiro, né? Babilônico e também no assírio. Deus usou esses cativeiros, esses exílios, como forma de chamar a atenção de Israel. Lembra que eu falei no programa passado? Eu falei, nós somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas. E as consequências vêm. O Senhor usa esses acontecimentos maus, ruins, para a glória dele, para chamar a nossa atenção para ele. E era isso que ele permitiu. Levou Judá cativo, Israel cativo. Primeiro o reino se dividiu. Reino do norte, que era Israel, e reino do sul, que era Judá. Foi cada um para um lado, cada um para um tipo de cativeiro. Primeiro um, depois o outro. Deus permitiu que isso acontecesse, não é? O Senhor, ele permitiu que acontecesse essa situação. Que coisa, né? E foi isso que aconteceu.
Aí tinha essa cultura em Israel. Olha, tá acontecendo isso, talvez uma maldição, né? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Eu já falei sobre maldição hereditária, não vou me aprofundar, mas é porque esse tema tá ligado, né? A questão da maldição hereditária, né? Então, o que acontece? Eu percebo nesse texto de Daniel, em alguns versículos, não é? Que os pais pecaram, lá atrás pecaram, e o povo estava pagando porque cometeu os mesmos erros dos pais, né? Porque diz aqui, ó, no versículo 14, vou citar o 14, para embasar o que eu estou dizendo. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal, Daniel 9,14, e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Sim, ele pediu perdão pelos pecados dos pais, mas eles estavam pagando porque repetiram os mesmos erros dos pais. O que os pais fizeram, eles fizeram também. Essa que é a questão. A questão aqui é isso, é a pessoa repetir o mesmo erro, os mesmos velhos ciclos. O pastor Leandro tem falado sobre isso lá na igreja, fechar os velhos ciclos para dar continuidade. Aí a gente repete os mesmos erros que os pais, que os avós, que os tataravós cometeram, aí não tem como, né? Não tem cruz que resolva, né? Eu vou falar uma heresia aqui. Não tem, porque é uma questão de consequências. Se eu sei que é errado, eu não posso fazer. Então era isso que estava acontecendo. Daniel pediu sim, mas ele tinha consciência pelo que está escrito aqui, que eles cometeram os mesmos erros dos seus antepassados, né? Israel vivia assim, né? O Senhor livrou Israel da mão de Faraó, tirou do Egito com a mão forte, como diz a Bíblia, e foram para o deserto. Israel começou a murmurar no deserto. Aí Deus começou a dar tudo para Israel. Aí Israel dava uma descansada e tomaram posse da terra prometida, deram uma descansada, começaram a idolatria, fazer aliança com quem não devia. Veio o juízo, né? Aí melhorou de novo, aí deram uma resvalada, né? Aí vem o juízo de novo. Não por causa dos pais, mas porque cometeram os mesmos erros dos pais. Você quer ver? Tem outro versículo, né? Interessante aqui. Vamos avançar? Em Levítico 26, 39 e 40. Fala assim: e aqueles que dentre vós ficarem se consumirão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles se consumirão. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões, entende? Tá aqui. Com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Você percebe nesse texto também? Os pais erraram, mas eles também repetiram os mesmos erros, né? Em Jeremias, capítulo 16, né? Olha o que diz aqui. Jeremias 16, a partir do verso 10. Vamos avançando. Isso aqui é muito importante. Diz assim: e será que quando anunciares a este povo todas essas palavras, e eles te disserem, por que pronuncia o Senhor todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? O que o profeta responde? Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram e se inclinaram diante dele, e a mim me deixaram, e a minha lei não aguardaram. Aí, ó, os pais fizeram. Aí o que diz? E vós fizerdes pior do que os vossos pais, porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu mau coração, para não dar ouvidos a mim. Aí ó o juízo. Portanto, lançar-vos-ei para fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais. E ali servirei a deuses alheios de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Olha o juízo de Deus vindo sobre Israel. E aconteceu, porque eles também, tá escrito aqui, fizeram pior do que os pais. Gente, eles fizeram pior do que os pais. Pensa nisso. Você vê? Que interessante, né?
Só que nós vamos para a Bíblia agora, né? Em Ezequiel 18, eu já falei sobre isso no episódio 27, mas deixa bem claro que cada um é responsável pela sua vida, pelo seu sucesso ou seu fracasso, tá? Cada um. Antes disso, eu quero citar algumas coisas aqui da palavra de Deus, alguns fatos, não é? Tem algumas histórias aqui na palavra de Deus. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui, sobre os pecados dos pais que não atingem os filhos, ou quando os pais são bons e os filhos são ruins. Eu preciso falar sobre isso, não é? Fiz uma anotação aqui. Samuel, profeta Samuel, né? Era reto diante do Senhor, era santo, um homem de Deus. E os filhos dele fizeram o escambau, né? Não andaram nos caminhos do Senhor, né? A Bíblia diz que eles se inclinaram à avareza. Mas foi uma escolha dos filhos, né? Você vê, por exemplo, Abias. O rei Abias foi um homem muito ruim, mas o rei Asa fez o que era reto diante do Senhor, né? Jotão foi um cara bom. Jotão foi um rei muito bom. Fez o que era bom, era reto. Mas Acás, que era seu filho, não fez nada de bom, né? Vai anotando. Josafá, né? Josafá foi um homem de Deus. A Bíblia diz que ele temia a Deus. Mas Jorão, seu filho, fez coisa errada diante do Senhor, né? Você vê, cada um é responsável pelas suas escolhas. Depois dos 18, meu filho, depois acabou. Se vira, entendeu? Ah, o meu pai, a minha mãe. Não importa. É aquela história. Cada um é responsável pelo seu pecado, pelo seu erro, né? Vou ler algumas passagens pra gente avançar no entendimento, né? Deuteronômio, Antigo Testamento ainda, ó, 24:16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado, né? Eu vou citar alguns versículos de Ezequiel 18 que eu falei que ia citar, vou citar agora, né? No versículo 2 fala assim: que pensais vós, os que usai esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Ou seja, é como falar assim, os pais comeram bastante doce, mas foram os filhos que foram pro dentista, porque os dentes ficaram feios, podres. Absurdo, né? Então o profeta estava combatendo essa crença, né? No versículo 4 ele diz assim: eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá, né? E aqui fala uma questão interessante, né? Eu volto a dizer, né? Eu preciso citar, porque vem da maldição hereditária esse negócio de, vou pedir perdão pelos pecados dos antepassados. Vem daí, né? Então, o homem era justo, aqui ele cita, né, um homem justo, um homem bom, que não devia pra ninguém, que não roubava, né, dava comidas pro pobre, né, não pegava a mulher dos outros. O homem era bom, era um homem justo, reto, né, não era adúltero. Mas aí ele teve um filho ladrão, né, que fazia tudo errado, era adúltero, né, oprimia o pobre, idólatra que ele era, né. E aí ele teve um filho, neto desse primeiro homem, que era um homem bom, né? Interessante esse fato aqui. Um era bom, o do meio era ruim, e o neto, né, no caso, era bom também. Interessante, né? Essa alternância aí. Cada um fez suas escolhas, né? O tal... aqui diz que esse que era bom, esse filho que era bom, aqui diz no versículo 17 que... aí diz... no 14, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez e vendo-os não cometendo coisa semelhante, aí vai dizendo os pecados que o pai dele cometeu, né? O tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá, porque foi reto diante de Deus, não é? Seu pai morrerá pela sua iniquidade, porque ele fez isso e aquilo, né? Porque o filho procedeu, aí, ó, o 19, porque não levará o filho à iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá, né?
Interessante, né? Muito legal, muito legal. Eu podia citar muitos outros versículos aqui, mas você entendeu. Cada um é responsável pela sua vida, né? Você quer ver outros textos interessantes aqui que eu vou citar? Tem aquele outro de João 9, né? Que os discípulos falam, ó o cego aí, quem pecou para que ele ficasse assim? Jesus falou, nem ele, nem o pai dele, mas foi para que a minha glória se manifestasse, né? Tinha uma crença muito grande, os discípulos falaram, foi ele ou foi o pai que pecou? Quem foi que pecou? Então tinha essa crença muito forte, né? A Bíblia, vou citar alguns versículos bíblicos, não é? Que dizem o seguinte, nós estamos em Cristo. Essa é a realidade para a gente encerrar o estudo. Estamos em Cristo, não é? Então, é assim que funciona. Toda maldição ficou na cruz. Se eu tô em Cristo, eu tô de boa, eu tô tranquilo, não é? Uma coisa é a consequência do pecado. Mas a gente não pode pedir perdão pelos nossos antepassados, mesmo porque, presta atenção, eles estão mortos. Você vai interceder por mortos? Quem faz isso está cometendo abominação ao Senhor. Você vai orar pelos mortos? Ô Senhor, perdão pelos pecados, perdão pelos homens que cometeram escravidão. Foi terrível, foi terrível. Senhor, perdoa os pecados, perdoa porque os nossos pais mataram milhões de judeus. Gente, não dá. Passou, né? A consequência veio, sim, da escravidão também. Estou citando 2 fatos, mas passou. Se você orar assim, você vai estar intercedendo pelos mortos. Isso é um absurdo. Depois da morte, né? Hebreus 9:27, depois que morre, vem o juízo. Não tem mais nada. É só o juízo. Ou a pessoa está salva ou está condenada. Não tem esse negócio. Então temos que prestar muita atenção. Muita atenção. Claro que tem as consequências. Eu sei disso. E entenda, mas não tem que ficar pedindo perdão, pede pelos seus. Olha aqui, Hebreus 12:5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando fores por ele repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? O crente é disciplinado por Deus. O Senhor não vai lançar fora, né? A Bíblia diz. Você tá salvo e acabou. O Senhor não vai te jogar fora, mas vai te disciplinar, vai me disciplinar. Vai me colocar em situações, em provações para que eu entenda o que Ele quer de mim. Mas isso não é maldição hereditária, não tem que pedir perdão pelo erro do pai, do avô, da tia, do tio, da mãe. Não, cada um é responsável por si. Você não está sendo punido. Conheço muita gente que anda assim. Deixa eu ver que pecado que eu cometi hoje. Vai que, né? Eu cometi um pecado aí e meu filho vai pagar. Não, a consequência vem. Se for um pecado grave, vem, mas cada um por si. Salvação individual, né? Então, o Senhor deseja que sejamos santos, né? Que andemos na presença dele. E aí vem a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Está aqui no versículo 14 de Hebreus 12, né? Que é individual. Cada dia a gente vai aprendendo mais alguma coisa na presença de Deus e vai se santificando, né? Cada dia um pouquinho mais. É assim que funciona, né? Em 1 Coríntios, capítulo 11, 31 e 32, fala assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então você está sendo repreendido pelo Senhor em alguma coisa, Deus está te puxando a orelha em alguma coisa, como já fez muitas vezes comigo, glorifique, porque é o Senhor te livrando da condenação. Está escrito aqui, para você não ser condenado com o mundo. Não é porque o meu pai errou, né? Eu tô sendo punido aí. Acho que eu tô usando óculos, acho que eu tô cego porque é uma maldição de família, né? Eu acho que eu tô tendo dificuldade nessa área porque meu avô... Não, tem nada disso. Se você tá em Cristo, acabou. Acabou. Vou falar pra você, né?
2 aos Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você está em Cristo? Então não preocupa com isso não, né? Não preocupa, porque nós temos que buscar a presença de Deus. Temos que buscar andar firmes no Senhor para não sermos disciplinados, né? Porque em 1 João, capítulo 3, verso 9, fala que qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Vai pecar por acidente e nada de botar a culpa no outro. O que Eva errou? Falou, eu fiz porque a serpente me enganou. Aí chegou em Adão. E aí, Adão, você pecou por quê? Porque a mulher que o Senhor me deu, ela deu o fruto. E eu comi, tava gostoso, tava bonito, eu fui e comi. Então a gente tem que assumir o nosso próprio erro, né? O que eu tô fazendo hoje para merecer esta disciplina, esta aprovação, né? O que eu tô fazendo? Tô andando com Deus ou não? Ou tô andando de qualquer jeito? É tipo por aí, sabe? É individual, é cada um com Deus. Eu não salvo minha esposa não me salva, meu filho, minha filha não me salvam. Cada um é responsável por si. Meus filhos são crianças. Quando eles crescerem, eles vão ser responsáveis, né? Eu tenho que dar bom exemplo, eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que dar testemunho, porque a criança aprende pelo testemunho. Mas a responsabilidade é deles. Depois que crescer, é cada um por si. Eles não vão ser punidos. O meu pai errou, minha mãe errou, é por isso que eu tô pagando. Não, cada um por si, né? Não aceite essa culpa de Satanás, esta opressão, né? Não é assim, né? Temos que buscar Deus, porque tudo que eu semear, eu vou ceifar. Gálatas 6:7, né? Gálatas, capítulo 6, verso 7. É assim. E já tô encerrando, né? Vou encerrar com isso aqui, Esse versículo aqui, é lindo. Antes, Romanos 14:12. De maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Pensa em você. Você está com Cristo? Está andando com Ele? Então você está salvo. Porque pela graça nós somos salvos. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça somos salvos. Isso não vem de vós, não vem de nós não. É dom de Deus para que ninguém se glorie. Eu sou tal. Eu mereço tal coisa. Eu mereço a salvação. Não, é de graça. Porque o Senhor pagou um preço altíssimo. Alguém pagou, viu? Para você andar pela graça. Não se punindo, não buscando. O que eu fiz? O que será? Eu tô assim porque acho que essa dificuldade, acho que foi meu avô que fez. Isso aqui eu acho que foi minha mãe. Não. Tem questões genéticas, questões de convivência, né? E o Rádio Boss aqui o programa aqui tá me expulsando, O programa tá me expulsando. Tá querendo que eu vá embora, né? Já cortou aqui e eu vou colocar a trilha de novo. Aí, pronto. O programa quer que eu vá embora. Já tô indo. Então, meus irmãos, para encerrar, que a Marilda Guinelli já começou a falar aqui no fundo para eu ir embora, né? Para encerrar, então, cada um dá conta de si. E Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante, fica com essa palavra. Não se pune, não. Não fica procurando o pecado. Eu tenho que ir na libertação, que eu tô em Cristo há 20... Tem gente que tá em Cristo há 20 anos. Aí ele descobriu num seminário de libertação que ele tá passando talvez por... Ele sente ele tem trauma, é muito tímido. É porque é alguma coisa. Tem que ser liberto. Vamos fazer uma árvore genealógica aqui para ver onde é que começou o problema. Meu irmão, olha, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, aleluia. Como também nos elegeu Ele desde antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Lindo, né? Lindo. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado,
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. É isso aí que você é isso aí que eu sou, lavado e remido pelo sangue de Jesus, perdoado de todo o pecado. Jesus morreu pelos pecados até aqueles que nós ainda vamos cometer. Nós só não podemos permanecer no erro, porque senão vamos sofrer as mesmas consequências dos nossos pais. Mas se andarmos em retidão, se buscarmos, clamarmos ao Senhor, nós vamos ficar bem, nós vamos terminar bem, em nome de Jesus. Tá bom? É isso. Deus te abençoe. Vamos ver aqui no WhatsApp se tem alguma mensagem. Vamos ver aqui. Eu não olhei o WhatsApp hoje durante o programa. O pastor Leandro Kawasaki confirmando a audiência, né? Que bênção, né? Que Deus abençoe. Tá confirmando a audiência aqui. Obrigado. Entramos atrasado hoje, mas fizemos, né? Cumprimos a missão. Graças a Deus. Não podia deixar de vir. Tentei aqui até dar certo. E a internet colaborou. Graças a Deus. Deus abençoe, viu? Deus te abençoe, Deus te guarde e bom fim de semana aí, né? Vamos lá, vamos curtir, vamos descansar um pouquinho, né? Se não tiver emoção, não tem graça, né? Eita glória, é assim mesmo. Deus te abençoe, viu? Forte abraço. Até sábado que vem, se o Senhor permitir, vou estar aqui com mais um programa Por Dentro da Bíblia. Um abraço do Jean Peterson. Tchau. Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.